Olá, boa noite, 6 em ponto. Hoje é quarta-feira, 26 de abril de 2023. Eu sou Sandra Pedrosa. Vamos aos destaques de hoje do TJ Minas Notícias, segunda edição. 10ª edição do Enastic, Encontro de Tecnologia e Inovação da Justiça Estadual, será encerrada amanhã na sede do TJMG. Embaixadores latino-americanos visitam o TJMG para troca de experiências e parcerias. Justiça define data da primeira audiência para ouvir pai e madrasta acusados de matar um menino de 2 anos. TJMG realiza o seminário Acesso à Justiça e Povos Indígenas, Perspectivas, Práticas e Institucionais. Vamos conversar ao vivo aqui no estúdio com o desembargador do TJRR, Eric Linhares. Você está acompanhando o TJ Minas Notícias, segunda edição. 10ª edição do Enastic, Encontro de Tecnologia e Inovação da Justiça Estadual, termina amanhã na sede do TJMG. A repórter Renata Marques acompanha o evento e tem as informações. Uma exposição de tecnologia tomou conta do hall do TJMG. Tem software de proteção de dados, de educação, consultoria e criação de conteúdo, além de programas de gestão administrativa, entre outros serviços. Toda a estrutura disponível integra o Enastic, um encontro que tem como objetivo debater assuntos relevantes para a implementação de metodologias inovadoras que possam favorecer o trabalho da justiça em todo o país. O presidente do TJMG, desembargador José Arthur Filho, falou do interesse em democratizar o acesso ao judiciário por meio da tecnologia, e citou a criação dos fóruns digitais que visam conectar a justiça a quem precisa do serviço. É mais uma vez a justiça se aproximando da sociedade. Vamos iniciar com um piloto de 4 ou 5 fóruns digitais. As prefeituras vão doar os terrenos e o tribunal se encarregará de fazer as obras. Obras essas absolutamente modernas, em steel frame, usando reuso de água de chuva, células fotovoltaicas, ou seja, fóruns digitais sendo também inovadores no aspecto construtivo. Governança corporativa, planejamento estratégico e inteligência de dados também foram temas abordados. O superintendente de Tecnologia e Informação do TJMG, desembargador André Leite Praça, explicou sobre as principais iniciativas do tribunal na área de informatização. Encontros como esse são fundamentais, porque nós temos a oportunidade de trocar experiências, de trocar casos exitosos como esses. No caso aqui, nós estivemos apresentando aqui a experiência nossa, uma delas mais importante e impactante para nós, é a aplicação das nuvens pública, na gestão dos nossos dados e sistemas. Então nós estamos concluindo um processo, foi todo elaborado com muito cuidado, e a nossa expectativa é que já no mês de maio, mês que vem, nós possamos levar para a nuvem quase todos os nossos dados e sistemas. E com isso a gente ganha em redundância, ganha em segurança, a gestão dos dados passa a ser feita de uma maneira muito mais eficiente e segura para a instituição. Esta é a 10ª edição do encontro. Tornar o judiciário mais célere está entre os desafios, como revela o organizador do evento, Ademir Piccoli. Big Data, Analytics, Blockchain, tem uma série de tecnologias que para que elas possam ser usadas, a gente precisa ter os dados, e o dado vem com a digitalização. Nós chegamos a quase 100% de processos digitalizados, nós já temos os dados. Agora é usar esses dados para melhorar, diminuir o tempo de julgamento, diminuir a experiência, essa experiência tão longa, de um processo julgado, de uma sentença. A ideia é compartilhar saberes que possam ser implementados, a fim de facilitar o acesso ao judiciário. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Renata Marques. TJMG recebe embaixadores latino-americanos para troca de experiências e parcerias. As informações com o repórter Marco Aurélio Franco. O presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador José Arthur de Carvalho Pereira Filho, recebeu ontem visita de cortesia do presidente do Grupo de Países da América Latina e Caribe, o embaixador da Costa Rica, Norman Ortiz, além de outros 7 países, Equador, México, El Salvador,
Panamá, República Dominicana, Suriname e Trinidad e Tobago. Também participou o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, para compartilhar experiências e promover parcerias. Durante o encontro, houve a entrega por parte do TJMG de exemplares do livro Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a Instituição e a Casa, de Ricardo Fiuza, e da moeda comemorativa dos 147 anos de criação da Justiça de Segunda Instância a cada um dos representantes diplomáticos do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Marco Aurélio Franco. A CONCIV, Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do TJMG, lançou o edital para a seleção de artigos com o tema O Enfrentamento da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Os trabalhos selecionados vão compor a obra coletiva intitulada Pontes para a Paz em Casa, Práticas, Propostas e Reflexões. Os artigos devem ser encaminhados de 1º de maio a 20 de agosto, exclusivamente para o endereço de e-mail concive@tjmg.jus.br, repetindo, concive com S, concive@tjmg.jus.br, devendo constar no título do e-mail submissão edital número 1, 2023, Pontes para a Paz em Casa. Ao submeter o artigo, o autor deverá indicar no corpo do e-mail link do currículo na plataforma Lattes, endereço eletrônico e telefone para contato. Mais detalhes no portal TJMG. A seguir no próximo bloco. Justiça define data da primeira audiência para ouvir pai e madrasta acusados de matar menino de 2 anos. E ainda, a TJMG realiza amanhã, dia 27 de abril, o seminário Acesso à Justiça e Povos Indígenas, Perspectivas, Práticas e Institucionais. Vamos conversar ao vivo aqui no estúdio com o desembargador do TJRR, Eric Linhares, que será um dos palestrantes. São 6h08. Voltamos em instantes. Aguarde. Justiça define data da primeira audiência para ouvir pai e madrasta acusados de matar um menino de apenas 2 anos. As informações com Marcelo Gomes de Almeida. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos os ouvintes e boa noite também a você, Sandra. A juíza Bárbara Eliodora Quaresma Bonfim, sumariante do 1º Tribunal do Júri de Belo Horizonte, marcou a primeira audiência de instrução e julgamento para ouvir testemunhas, o pai e a madrasta do menino de 2 anos que morreu vítima de traumatismo craniano. Os dois são suspeitos de ter agredido a criança em janeiro deste ano na casa deles no bairro Jaqueline, região norte da capital. A audiência está prevista para o dia 9 de maio, às 14 horas, no Fórum Lafayette, no Barro Preto, em Belo Horizonte. Na época do crime, o menino foi internado no Hospital João 23, na capital, com lesão na cabeça, escoriação no queixo e edema na testa. Médicos desconfiaram dos ferimentos e das versões apresentadas pelo pai e pela madrasta e acionaram a polícia militar. A criança não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. O casal foi preso em flagrante e, dias depois, teve a prisão convertida em preventiva em audiência de custódia no Fórum Lafayette. A audiência de instrução marca a primeira fase do juízo de formação de culpa previsto para os crimes julgados nos tribunais do júri. Após ouvir as testemunhas, os acusados e avaliar as provas, a Justiça conclui essa fase com a decisão de impronúncia, absolvição sumária, desclassificação ou pronúncia dos envolvidos, encaminhando o caso para julgamento em um júri popular. Direto do Fórum Lafayette, em Belo Horizonte, Marcelo Gomes de Almeida. TJMG participa de homenagem ao juiz Matheus Moura Matias Miranda pelo projeto Junto ao Povo Machacali. Leila Diniz. O juiz da comarca de Camanducaia, Matheus Moura Matias Miranda, recebeu a medalha do Mérito Eleitoral Desembargador Vaz de Melo, do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. A terceira vice-presidente do TJMG, desembargadora Ana Paula Nanete Caixeta, representou o presidente da Corte Mineira,
desembargador José Arthur de Carvalho Pereira Filho, na sessão solene. A homenagem é fruto do trabalho realizado pelo magistrado quando juiz na comarca de Águas Formosas, atuando no desenvolvimento do projeto Cidadania, Democracia e Justiça ao Povo Machacalis, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Leila Diniz. O TJMG realiza amanhã, dia 27 de abril, o seminário Acesso à Justiça e Povos Indígenas, Perspectivas Práticas e Institucionais. Para falar sobre o seminário, eu recebo aqui no estúdio da Rádio TJ Minas o desembargador Eric Linhares, do Tribunal de Justiça de Roraima. Boa noite, seja muito bem-vindo à Rádio TJ Minas, desembargador. Boa noite, Sandra. Agradeço à Rádio TJ Minas pela oportunidade de estar aqui trocando uma ideia e falando sobre o trabalho que nós desenvolvemos lá em Roraima. O senhor fará o primeiro painel com o tema A Experiência do Tribunal de Justiça de Roraima em Justiça Itinerante junto a comunidades indígenas. Conta pra gente um pouco dessa experiência do senhor. Ok, Sandra. Roraima é o estado mais ao norte do Brasil. Nós temos 11% da nossa população de origem indígena, e são várias etnias: Yanomami, Macuxi, Ingaricó, Apixana, Uaiuai, Waimiri-Atuari, para citar somente as principais. E dessas 60 mil pessoas, que são esses indígenas no estado, quase 40 mil foram atendidos pela Justiça Itinerante e tiveram a documentação básica, saindo da invisibilidade graças a esse trabalho, que é feito desde 2000 pelo Tribunal de Justiça de Roraima. Desde 2001 eu estou à frente da Justiça Itinerante, fui há pouco para o tribunal, e é um trabalho de levar justiça para aquelas pessoas que não conseguem nem chegar fisicamente à sede de um fórum. Verdade. O tema é de grande relevância, inclusive prioridade para a ministra Rosa Weber. É preciso divulgar os direitos indígenas para que haja um diálogo e atuação em rede a favor dos indígenas, não é, desembargador? Exato. Os indígenas, eles têm uma situação que vem há bastante tempo no Brasil, de uma cultura de assimilação, como se o mundo que eles vivessem fosse inferior e fosse uma evolução chegar no mundo dito civilizado. A cultura deles, quando a gente convive, ela é extremamente rica e complexa, como a nossa, às vezes até mais rica. Então não existe essa ideia de assimilação. O índio, ele é indígena, ele vive como indígena. Às vezes o fato de ter um celular, uma carteira de habilitação, não faz com que ele deixe de ser indígena. A Constituição, ela inaugurou uma nova linha de reconhecimento à autodeterminação desses povos. Antes a gente tinha o Estatuto do Índio, que trabalhava na ideia da assimilação. É um entendimento que ainda está enraizado em muita gente, mas é um pensamento já superado. E vale destacar, desembargador, que o TJMG também tem avançado nesse tema, na questão, e criou, inclusive, o Sejusc Povos e Comunidades Tradicionais. São iniciativas, claro, que servem de exemplos para outros tribunais. Essa iniciativa ela é simplesmente sensacional. Ela fortalece a ideia de autocomposição e empodera essas comunidades, porque como é o sistema de justiça tradicional de indígenas e quilombolas, é um sistema de justiça baseado no diálogo. É uma construção, muitas vezes coletiva, da pacificação da comunidade. Então, o foco na autocomposição, na solução dos conflitos pela própria comunidade, com auxílio do Poder Judiciário, é essencial. Sim. O Sejusc Povos e Comunidades Tradicionais será composto pela terceira vice-presidente do TJMG, desembargadora Ana Paula Nanete Caixeta, como coordenadora, a desembargadora Shirley Fenzi Bertão, que será a coordenadora adjunta, e também como membro o juiz auxiliar da terceira vice-presidência, Marcos Vinícius Mendes do Vale. O seminário, gente, de acesso à justiça e povos indígenas, perspectivas práticas e institucionais, será realizado, portanto, amanhã no auditório do Anexo 1, na Rua Goiás 229, no centro de Belo Horizonte, na modalidade presencial. Quero agradecer demais a participação do senhor aqui na Rádio TJ Minas. Sucesso amanhã na palestra, desembargador. Eu que agradeço. Muito obrigado. Seja bem-vindo, viu, sempre. Muito obrigada. Gente,
6h16. O TJ Minas Notícias, segunda edição, fica por aqui. Você pode acompanhar também o TJ Minas Notícias pelo YouTube, na íntegra e com imagem direto aqui do nosso estúdio da Rádio TJ Minas. Acesse o portal tjmg.jus.br. Lá no final da página, há links de acesso à TV TJ Minas e à Rádio TJ Minas. Continue acompanhando a programação da Rádio TJ Minas. Uma excelente noite e até amanhã. Obrigada, desembargador.